Aleluia. Deus deseja ser encontrado por nós. Diga para alguém ao seu lado: Deus deseja ser encontrado por você e por cada um de nós. Amém. Semana passada nós fizemos a leitura, esse foi o texto principal, Jeremias capítulo 29, do versículo 11 até o versículo 14. Quero pedir que você leia comigo, acompanhando aqui nos painéis. Leia comigo bem forte, vamos lá. Deus dizendo ao seu povo, vamos lá: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Como nós dissemos na semana passada, aliás, quero te animar, se você não ouviu a mensagem da semana passada, se você não esteve aqui, que você acesse o nosso site, que você ouça. Nós estamos dando já uma série de mensagens que tem a ver com o tema que nós estamos desafiando a igreja, não é? Nesse ano, uma casa de oração, Deus presente. Então nós estamos falando sobre a presença de Deus, oração, intercessão, adoração. E como eu disse na semana passada, esses 3 versículos são parte de uma longa carta que o profeta Jeremias escreveu para os seus irmãos judeus que já estavam cativos lá na Babilônia. Conforme eu compartilhei na semana passada, Jeremias foi um dos profetas. Na verdade, muitos profetas se levantaram para exortar o povo de Deus ao arrependimento. Mas Jeremias foi o profeta que viveu nesse tempo, nessa época em que o povo havia endurecido o seu coração, aqueles reis de Judá. O povo de Deus já havia se dividido entre as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte com a capital na Síria, chamado de Israel; no sul, a tribo de Judá. A nação de Israel, que estava ao norte, já havia sido tomada pelo império da Síria, que tinha sido o império que estava dominando todas aquelas nações, aquela região. Então Israel já havia sido derrotado, disperso pelo império da Síria. E agora aqui no sul, a nação de Judá também estava indo pelo mesmo caminho, depois de serem advertidos pelos profetas. E o profeta Jeremias foi talvez o principal deles, porque viveu na época em que o povo foi levado cativo. Jeremias profetizou: se vocês não se arrependerem, olha, se vocês se arrependerem, Deus, que é rico em misericórdia, Ele vai se arrepender desse julgamento. Mas se vocês endurecerem seu coração, vocês serão levados cativos por 70 anos. E quando essa carta chega às mãos dos sacerdotes, dos líderes dos judeus que estavam já cativos, poucos anos haviam se passado, já estavam lá vivendo ali na Babilônia. Os judeus, o contexto vai nos mostrar que eles achavam que Deus não iria fazer isso, porque eles tinham uma cidade que eles consideravam uma cidade santa, Jerusalém. Eles tinham um templo que eles consideravam sagrado. Eles tinham a Arca da Aliança dentro deste templo. Então eles rejeitaram as palavras dos profetas, dizendo: não, nós temos a cidade, nós temos o templo, nós temos a presença, Deus não vai fazer isso conosco. E Deus de fato veio e julgou aquela situação por causa do pecado, não é? Na verdade, a história vai nos mostrar que os judeus, que Jerusalém foi invadida por 3 vezes. Foram 3 invasões. A última foi a derradeira, foi a principal. Foram 2 anos em que a cidade de Jerusalém foi sitiada. Quando a gente lê isso, a gente não entende o que significa. Significa que a cidade foi rodeada pelo exército da Babilônia, não é? Pela 3ª vez, o exército da Babilônia rodeou a cidade de Jerusalém, e por 2 anos, ninguém saía, ninguém entrava. Não havia abastecimento de mantimentos. Todo o mantimento que eles consumiram durante os 2 anos é o que eles tinham para subsistência, não é? Pouquíssima água. E a situação tornou-se caótica dentro de Jerusalém, ao ponto das portas serem arrombadas. E a história diz que o rei de Judá saiu correndo com o seu exército. Eles se espalharam ali por aquela floresta, capturaram o rei
se não me engano, o rei Zedequias, e diz que eles mataram os filhos do rei Zedequias, que um dia subiriam ao trono, o seu herdeiro. Eles mataram os filhos do rei Zedequias à frente dele, vazaram os seus olhos, mataram muita gente, mataram os animais, arruinaram com a cidade, destruíram a cidade completamente, destruíram o templo, tomaram todos os utensílios do templo, sagrados, levaram e colocaram na casa dos seus deuses em Babilônia, e trouxeram o rei Zedequias, que era esse último rei que estava governando em Judá, para servir de escárnio, de zombaria. Trouxeram para dentro do império, dentro da Babilônia. E é nesse contexto que essa carta é endereçada aos filhos de Judá. Se vocês me buscarem de todo o coração, eu serei achado de vós, e eu vou mudar a sua sorte. Quantos creem que o nosso Deus é um Deus que no meio da crise, Ele se manifesta quando encontra um povo que o busca em espírito e em verdade? Quem crê que Deus pode mudar a tua situação? Diga: eu creio, em nome de Jesus. Estou aqui para dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, não sei o que você está passando, mas seja lá o que for, Deus pode mudar todas as coisas. Deus tem poder. Se você for um homem ou uma mulher que buscar a Deus, se você se derramar o teu coração diante do Senhor, Deus vai mudar essa situação na tua vida, porque Ele tem poder para fazer isso. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor Jesus, bem forte nessa manhã. Jeremias tinha dito, nos versículos que antecedem esse que nós lemos: construam casas, plantem jardins. Eu ministrei sobre isso a semana passada, não é? Criem raízes, semeiem nessa terra, colham, abençoem a cidade, procurem a paz dessa cidade, porque se essa cidade tiver paz, vocês terão paz. E é algo interessante que eu estava estudando os livros históricos, não é, paralelos, e eles diziam o seguinte: normalmente os impérios, quando eles vinham e eles tomavam uma nação, eles normalmente acabavam com a cultura dessa nação, acabavam com as pessoas, não é? As pessoas, os líderes, os príncipes, eles exterminavam, matavam o rei, matavam os sucessores, que era para não ter nenhum tipo de ameaça. Mas é interessante que o Império Babilônico, Nabucodonosor, fez algo diferente. Diz que ele era um homem muito, muito, muito inteligente. E Nabucodonosor, não é? O que ele faz? Nessa primeira invasão, porque foram 3, e essa última foi a derradeira, mas na primeira invasão que houve ali na cidade de Jerusalém, é onde começa a história de um jovem que se tornou um dos maiores líderes, e um dos homens de Deus de maior expressão no Antigo Testamento, chamado Daniel. Daniel foi levado na primeira leva dos judeus que foram trazidos para a Babilônia. Daniel tinha, os historiadores dizem que ele tinha entre 15 e 20 anos de idade, um adolescente, um jovem. Entre 15 e 20 anos de idade, Daniel é trazido juntamente com seus amigos, seus 3 amigos, e muitos outros jovens. Eles são trazidos, foram escolhidos a dedo, porque faziam parte da linhagem das pessoas nobres do reino. Portanto, Daniel e os seus amigos, e esses jovens que foram trazidos, haviam tido uma educação especial, haviam sido educados pela lei do Senhor, conheciam a palavra, conheciam as promessas de Deus, eles conheciam a cultura dos judeus, eram pessoas jovens inteligentes, e o rei Nabucodonosor pede então que esses jovens sejam escolhidos a dedos e sejam trazidos para o palácio, não é? Para serem treinados, para serem adestrados, para serem imersos nessa nova cultura, a cultura dos caldeus, para que eles pudessem aprender uma nova língua, para que eles pudessem aprender os costumes. E é interessante que o rei determina algo que aparentemente não tem nenhum mal, não tem nada de mais, parecia ter a provisão de Deus, não é? Porque enquanto todo o restante daquele povo dos judeus, eles vieram como escravos, Daniel e os seus amigos e outros jovens judeus, a eles foi dado, não é, um espaço especial no palácio. O rei disse: olha, eu quero que eles tenham os melhores aposentos, eu quero que eles vistam as melhores roupas, eu quero que eles comam a mesma comida, as mesmas iguarias da minha mesa, o mesmo vinho que eu bebo, eles vão beber. E aparentemente, não é, num sentido natural, o rei determinou então que por 3 anos eles fossem tratados dessa forma. E aí a gente poderia dizer, lendo sem conhecer o contexto, por que Daniel se posicionou, a gente podia dizer: puxa, provisão de Deus, não é verdade? O que tem de mais você comer a melhor comida do palácio? Enquanto os irmãos estavam sofrendo, de repente,
Daniel era um homem de oração e seus amigos, e Deus estava provendo na casa dele, não é verdade? A melhor comida, as melhores roupas, as melhores universidades, o melhor lugar, os melhores lugares para eles estudarem. Aparentemente, tratava-se de uma provisão, algo até bom, mas a gente só conhece, e aí é onde começa a história desse menino, desse rapaz chamado Daniel, não é? Aqui começa a história deste grande homem de Deus, porque diz lá no capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Eu vou ler com vocês, vocês vão me acompanhar em todos os capítulos de Daniel, até o capítulo 6, a gente vai colher algumas histórias, alguns exemplos, e a semana que vem eu quero finalizar no capítulo 9, até o capítulo 12, se não me engano, 12, não é? Acho que são 12 capítulos, deixa eu conferir aqui, 10, 11, são 12 capítulos de Daniel, e eu quero ir até o capítulo 6, extraindo alguns acontecimentos, e vendo com vocês como Deus foi levantando esses rapazes. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A tradução NVI diz: contudo Daniel decidiu não tornar-se impuro com a comida e com o vinho que o rei bebia. Por quê? Porque na lei dos judeus, determinados alimentos que eram comidos, e a forma como eles eram comidos, ali como eles se faziam valer desses alimentos, lá no contexto do Império Babilônico, para os judeus, esses alimentos eram imundos, não necessariamente sacrificados a ídolos, mas a maneira como o tipo de comida que eles faziam uso lá na Babilônia, para os judeus, para um rapaz como Daniel, que havia sido criado dentro do palácio, numa linhagem, não é? Havia sido criado na lei do Senhor, esse tipo de alimento era um alimento que afrontava a sua fé. Não vou nem entrar no mérito de que tipo de alimento era, mas confrontava as suas convicções, afrontava a sua fé. E Daniel, o que é que ele decide? Ele decide que ele não iria se misturar com aquela cultura. Ele decide que no coração dele, ele tinha sido gerado numa outra cultura, a cultura do reino de Deus. Queridos, eu quero te lembrar nessa manhã, nós estamos inseridos numa cultura, mas nós fazemos parte de uma outra cultura. O que determina as nossas vidas, nossos valores, o que determina os nossos alvos, não pode ser essa cultura, tem que ser a cultura do reino de Deus, meus queridos. Amém? Tem que ser a cultura, tem que ser o que a palavra de Deus determina, tem que ser as nossas convicções interiores, tem que ser, amados, a nossa consciência no Senhor. Afinal de contas, o que vem acontecendo nos últimos anos, a igreja está tão parecida com o mundo, que já não é mais igreja, é verdade ou não é? É tão parecido. A igreja tem absorvido tanto, e eu quero te dizer nessa manhã, te exortar nessa manhã, amados, é preciso chamar a atenção. Se nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós não estamos aqui para gerar problemas na sociedade, mas a nossa presença precisa mostrar quem nós somos. Alguém precisa observar que você fala diferente, você pensa diferente, você decide de forma diferente, você se veste diferente, o teu palavreado é diferente, os lugares em que você frequenta são diferentes. Há lugares em que você não coloca o seu pé, não porque você não poderia, mas porque você teme o seu Deus. Quantos estão comigo? Digam amém em nome de Jesus. É nessa perspectiva que Daniel, ele se posiciona, e ele chama, Provérbios capítulo 4, versículo 23, para te lembrar. Olha que lindo, você conhece essa passagem, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queria pedir que nós possamos dizer uns aos outros nessa manhã: meu irmão, guarda o teu coração, guarda o teu coração nesses dias. Fala para quem está atrás, na frente: meu irmão, guarda o teu coração, porque o teu coração, presta atenção, queridos, o nosso coração vai ser checado nesses dias. O nosso coração será checado. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais a igreja será provada. E aqui começa a trajetória eu creio, de todos os grandes homens e mulheres de Deus que nós encontramos na palavra e na história da igreja. Todos eles foram pessoas que se posicionaram.
Todos eles foram pessoas que tiveram convicções interiores. Todos eles foram pessoas que foram movidos por uma determinação no seu coração, de cumprir a vontade de Deus, de não se contaminar, de fazer diferença, de muitas vezes remar contra a maré, de receber gozações, de serem caçoados, de ser uma voz no meio do deserto. Nós precisamos entender que esses rapazes, porque daí, o que Daniel faz? Daniel, ele chama os seus amigos e faz uma aliança com eles. Vamos conversar com o chefe aqui dos eunucos, e vamos propor algo diferente. O rei quer que nós passemos por esse período de adaptações, de imersão na cultura, não é? Participar da comida, de todo esse projeto, não é? Esse programa, e daqui a 3 anos nós seremos provados, mas eu proponho algo a vocês. Vamos propor uma dieta nova. Não, ele não vai aceitar. Não, vamos fazer uma dieta. Nós não podemos nos contaminar. E eles conversam entre si, entram em aliança, devem ter orado juntos. Eles chamam lá o chefe dos eunucos e propõem a ele. Propõem a esse homem: olha, nós queremos propor algo a você. Nós não vamos comer essa comida por 10 dias. Façam prova. Façam prova. E aí, eles propõem que este homem servisse a esses jovens apenas legumes e água. Então eles comeram durante 10 dias legumes, eu não sei que tipo de legumes eles comeram, mas fizeram uma dieta toda especial. Daí que vem aquela dieta sem proteína nenhuma, não é? Tem umas dietas hoje aí que propõem, não é? Não comer proteína, não é isso, não é? Alguns já conhecem, não é? É daqui que vem esse negócio, não é? O Daniel que inventou esse negócio, não tem nada de Ducan, não tem nada de... O Daniel que inventou esse negócio, né? Oi? O Ducan é só proteína, é o inverso, né? E aí, eles propõem que eles fossem tratados nessa dieta especial, e que eles, depois de 10 dias, esses jovens são provados. Olha o que diz a palavra, versículo 18, você conhece a história. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Eles foram trazidos diante do rei. E o rei, depois de 10 dias eles foram testados, o eunuco, o chefe, concordou que eles então participassem dessa dieta, e eles durante 3 anos foram tratados dessa forma. E aqui já depois de 3 anos, esses jovens estão sendo trazidos diante do rei Nabucodonosor. Ao final do tempo estabelecido, 3 anos pelo rei, não é? Para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não encontrou ninguém comparável a eles, de modo que eles passaram a servir ao rei no palácio. Passaram por um exame físico, oral, foram experimentados, questionados, e dentre todos os sábios que já haviam lá no reino de Babilônia, esses rapazes se destacaram. Versículo 20, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos dos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Alguém pode dar glória a Deus por isso? 10 vezes mais sábios. Por causa da decisão de um jovem, não é? Aí com seus 18, 20 anos de idade. Eu amo demais essa passagem que eu quero ler com vocês. 1 Samuel capítulo 2, versículos 7 e 8, porque foi isso que Deus começou a fazer com Daniel e os seus amigos ali, naquele contexto em Babilônia. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. O Senhor humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. A Bíblia nos mostra, amados, que o nosso Deus, Isaías 61, diz que no lugar da vergonha, nós seríamos cobertos de dupla honra. Quem crê nessa palavra, diga eu creio, em nome de Jesus. Diga comigo, dupla honra. O nosso Deus é um Deus que abate e é um Deus que exalta. O nosso Deus é um Deus que remove e estabelece. Diga amém em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus que humilha e é um Deus que dá honra a quem Ele quer honrar. Mas não
isso não vai acontecer sem que nós paguemos um preço. Existe um preço a ser pago. A honra tem um preço. A honra tem um preço. E a gente começa a ver a partir daí Deus levantando esses jovens. Vamos para o capítulo 2. Eu quero ler algo com vocês. Deus começa a abrir portas. Deus começa a exaltar esses jovens no palácio. Deus começa a promover esses rapazes, dando a eles sabedoria, conhecimento e projeção. Não basta ter portas abertas, é preciso saber o que fazer quando as portas se abrem diante de nós. Eu creio que nesse ano portas vão se abrir diante de vocês. E Deus vai te dar sabedoria para você saber o que fazer. Tem muita gente que perde as oportunidades, porque não sabe o que fazer quando as portas se abrem. De repente as portas, no meio, não é algo que poderia ser uma tragédia, podia ser, não é, apenas uma vergonha. De repente Deus começa a projetar, e a projeção desses jovens vai repercutir no povo que está cativo em Babilônia. Porque existe toda uma intenção desse imperador, desse império e desse rei, de estabelecer, de trazer esses jovens para a sua cultura e fazer com que eles adorem o seu Deus. Mas Daniel e esses 3 rapazes se posicionam, e o posicionamento deles vai repercutir em toda a nação de Judá, que está lá cativa em Babilônia. No capítulo 2, nós encontramos o rei Nabucodonosor tendo um sonho que traz perturbação ao seu coração. Ele chama os magos, chama os encantadores, e ele pede que esses homens revelem o sonho e a interpretação. Não, se vocês são sábios, então, se vocês conseguem, não é, conhecer, se vocês conhecem os mistérios, vocês vão ter que revelar o sonho que eu tive e ainda dar a sua interpretação. Os magos disseram que era algo impossível. O que é que o rei faz? O rei baixa um decreto dizendo que todos os sábios deveriam ser mortos. E essa notícia chega até Daniel. Como Daniel tinha acesso ao rei, não basta ter portas abertas, nós precisamos saber o que fazer quando as portas se abrem diante de nós. Daniel usa esse acesso para desafiar o rei. Ele procura o rei, no versículo 16, ele procura o rei. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. Daniel conversa com o rei Nabucodonosor. Daniel pede um prazo. Olha, eu vou orar, eu vou compartilhar com os meus amigos, eu vou orar, eu vou interceder, e eu creio que Deus vai me revelar o sonho do rei e a sua interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos. Queridos, como é bom nós termos amigos, companheiros de jugo, com quem nós podemos compartilhar os problemas, as situações que nós estamos vivendo, com quem nós podemos orar juntos. Contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus. Quem crê que quando nós oramos juntos, os céus se abrem diante de nós? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O que for ligado na terra será ligado no céu, diz o Senhor. Daniel compartilha com seus 3 amigos. Agora eles 4 começam a orar, começam a interceder, e Deus começa a abrir os céus, amados. Eles pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os demais sábios de Babilônia. Versículo 19. Versículo 18 ali, né? Versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, numa visão. E Daniel louvou o Deus dos céus. Veja o que Daniel diz após a revelação daquele sonho. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e dele é o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem remove e quem estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ele dá entendimento aos inteligentes. E ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, mas com ele mora a luz. Deus revela o sonho a Daniel. Daniel retorna até a presença do rei, e esse sonho, queridos, era um sonho de julgamento. Por isso que Daniel declara que Deus remove reis e estabelece reis, porque o sonho, que eu não vou entrar em detalhes aqui, o sonho que Nabucodonosor havia tido, era um sonho de julgamento, que falava sobre o julgamento de Deus sobre o seu próprio reino. Por causa do orgulho de Nabucodonosor, Deus revela a ele mesmo que iria julgar, não apenas ele, mas a sua dinastia, os que viessem depois dele. E Daniel revela o sonho ao rei. Daniel revela tanto o sonho quanto a interpretação, dizendo: Deus está vindo para julgar o seu reino.
E por incrível que pareça, Daniel, queridos, teve a ousadia de até confrontar o rei com respeito. E por incrível que pareça, apesar de Daniel trazer para o rei a palavra de julgamento do próprio sonho do rei, olha o que acontece. E o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Não há dúvida de que o Senhor, com letra maiúscula, o seu Senhor, o Deus de Israel, o Senhor Deus, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Então, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes, honra. Ele designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província, versículo 49. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Quem é que crê que Deus quer te levantar onde você está? Diga amém. Quem crê que Deus quer te projetar lá na sua empresa, no trabalho onde você, no lugar onde você tem o seu trabalho, não é? Onde você tem os seus afazeres? Deus quer levantar você do pó e te colocar como uma voz de influência naquele lugar. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Parecia uma desgraça, parecia o caos. Eu volto a dizer mais uma vez a vocês, tudo isso vai repercutir no povo de Deus, porque atrás dessa projeção de Daniel, Deus está preservando o seu povo. Lembre-se que o Messias viria da linhagem dos judeus. Esse povo ainda seria liberto depois de 70 anos, para que continuasse a linhagem, para que a linhagem fosse preservada. Depois de Daniel, depois dos 70 anos de cativeiro, vem Esther, queridos. Vem a rainha Esther, em que mais uma vez é usada por Deus para preservar o seu povo. Foi o novo império que assumiu depois. E assim Deus foi conduzindo, levantando pessoas aqui e ali, para preservar a linhagem do Messias. Mas Deus projeta Daniel, Deus projeta aqueles jovens. Queridos, esses jovens, nessa época, tinham os seus 22, 23 anos de idade, e já estavam lá no alto escalão do maior império que existia sobre a face da terra. Deus exalta quem Ele quer exaltar. Deus cobre de honras a quem Ele quer cobrir. Se você for fiel no seu coração, na sua atitude, Deus vai te levantar na sua geração. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos para Daniel capítulo 3. A partir dessa situação, o sonho é revelado, e a gente vai observar no capítulo 3, que o rei Nabucodonosor continua se orgulhando. Ele continua endurecendo o seu coração. Ele se torna cada vez mais poderoso, o seu reino. Se você fizer a leitura de como o Império Babilônico conseguia as suas conquistas, eles eram extremamente drásticos com os seus inimigos. Eles exterminavam todos, amados, crianças, não é? Velhos. Eles acabavam com as cidades, como fizeram com Jerusalém. E agora o rei Nabucodonosor manda levantar uma imagem. Imagine comigo uma imagem de 37 metros de altura. Pensa num prédio de 7, 8 andares. 37 metros de altura, 4 metros de largura. E o rei determina que no dia da inauguração dessa estátua de um deus babilônico, todas as pessoas teriam que se curvar. Alguns instrumentos seriam tocados e todos deveriam se curvar ao som daqueles instrumentos. Os 3 rapazes. Nesse capítulo, é o único capítulo onde não aparece, onde Daniel não aparece. É a história dos 3 rapazes. Assim como Daniel tinha decidido firmemente não se contaminar, esses 3 rapazes agora decidem: nós não vamos nos curvar perante essa imagem. E porque eles estavam investidos de não é? Estavam já num alto cargo, e esses homens, esses outros que serviam no palácio, eram pessoas enciumadas. Eles então observam, e eles procuram o rei para dizer: ó, tem uns judeus aí que você levantou, rei, nos altos escalões do reino. Esses rapazes não fazem caso de ti, porque decidiram não te servir. Eles não estão se curvando perante a imagem que você fez. E aí começa toda uma situação, vocês se lembram, não é? A penalidade para quem não
não cumprisse essa obrigação, era ser lançado na fornalha, uma fornalha ardente. A Bíblia não fala muito sobre isso. Era um lugar onde onde as pessoas eram levadas para serem consumidas pelo fogo. Os 3 são trazidos até a presença do rei. O rei os confronta. E o rei chega a dizer: olha, se vocês não se curvarem, eu vou colocar vocês dentro da fornalha, e eu quero ver que Deus é esse que vai conseguir livrar vocês. E esses rapazes disseram, uma das declarações mais lindas do Antigo Testamento: fique sabendo, ó rei, se o nosso Deus quiser nos libertar, Ele vai nos libertar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas fique sabendo de uma coisa: nós não vamos nos curvar. Nós não vamos nos curvar. Nós não vamos abrir mão das nossas convicções. Nós não vamos negociar a nossa consciência. Nós não vamos deixar de viver o nosso estilo de vida. Nós não vamos abrir mão do que Deus tem feito no nosso coração. Disse então Nabucodonosor. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho, né? Eu não coloquei aqui, mas eles foram lançados. Foram lançados naquela fornalha. A Bíblia diz que quando eles foram, o rei ficou tão irado, que ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Diga assim comigo: 7 vezes mais. Ao ponto que os homens, os guardas que foram lançar os 3 na fornalha, quando as portas se abriram, o bafo desse lugar, não é? Era tão intenso esse calor, que matou os guardas, matou os oficiais, e eles foram lançados na fornalha. E o rei, diz lá que ele foi observar o que estava acontecendo, e quando o rei olha para dentro da fornalha, não são mais 3, tem alguém mais andando juntamente com eles. Alguns teólogos chegam a afirmar que era o próprio Jesus que se manifestou no Antigo Testamento, uma cristofania. A Bíblia diz que é um anjo. Diz que eram 4 que estavam ali, e a Bíblia diz que eles estavam pulando, estavam caminhando no meio daquelas chamas. E o rei ficou impressionado com o que ele viu, mandou tirá-los para fora. E a Bíblia diz que aqueles que haviam acusado os 3 rapazes se apresentaram, foram lá checar a roupa. Diz que não tinha nem cheiro a sua roupa, diz que nem os seus cabelos não haviam sido chamuscados, a sua roupa não tinha cheiro de fumaça. Nada havia acontecido, amados. Nada havia acontecido. E aí o rei declara, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o Deus desses rapazes. Louvado seja o Deus desses pirralhos, desses meninos que ousaram me afrontar. Olha o que o rei diz: que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei. Eles desafiaram as minhas ordens, preferindo abrir mão de suas vidas, a prestar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Uau! Eu fico observando a história desses rapazes, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu digo: Senhor, me ajuda a ser um líder assim. Me capacita para ser um homem de Deus. Capacita-nos como casal, Senhor, a levantar também uma geração de líderes que aceitam viver debaixo da pressão. Mas quanto mais pressão vinha sobre eles, mais a liderança desses jovens aparecia. E Deus está levantando uma geração de líderes assim. Sabe por quê? Porque a pressão vai aumentar sobre nós. Amém? Sim ou não, querido? A pressão vai aumentar, as responsabilidades vão aumentar. E Deus está levantando uma geração de líderes que aceitam a responsabilidade de serem homens e mulheres de Deus nessa geração. Aceitam o peso da liderança. E quanto mais o peso vinha sobre eles, mais eles cresciam, mais a sua liderança aparecia. Porém, mesmo vendo tudo isso, queridos, o coração do rei ainda se endureceu cada vez mais. Eu quero ler com vocês aqui um texto
que eu extraí de uma enciclopédia que conta um pouco da história dessa época, o que aconteceu nessa época. Durante o governo de Nabucodonosor, a civilização babilônica vivenciou o auge do desenvolvimento arquitetônico, representado pela construção das muralhas, que eram imensas as muralhas, em volta daquela cidade, que protegiam a cidade, dos luxuosos palácios e dos jardins, dos conhecidos jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os jardins suspensos foram lindos jardins construídos por ordem do poderoso imperador Nabucodonosor para agradar a sua esposa preferida, compostos por cerca de 6 terraços, construídos como andares. Os jardins suspensos da Babilônia foram muito bem projetados. Os andares tinham cerca de 120 metros quadrados, apoiados por gigantes colunas que chegavam a medir 100 metros de altura. Cada uma das superfícies era adornada com jardins botânicos e árvores frutíferas. Algumas esculturas dos deuses babilônicos foram feitas e eram cultuados naquele lugar. Havia uma planície retangular que continha cascatas, provavelmente para ajudar na irrigação. Como se localizava bastante próximo ao rio Eufrates, amplos sistemas de irrigação fluvial atingiam a superfície e, através de poços gigantes, conseguiam regar perfeitamente os jardins, preservando a sua beleza. Foi tido como uma das 7 maravilhas do mundo, a sua glória, a sua pujança, não é? E o orgulho desse homem cresceu cada vez mais. Tanto é que isso acontece, que eu vou mostrar a vocês agora no capítulo 4 de Daniel. Veja o que acontece no capítulo 4. A influência de Daniel nesse contexto havia crescido. Daniel tinha acesso ao rei, não é? Daniel lhe entregou muitas palavras, advertindo o rei do seu orgulho. Você pode ler isso nos primeiros versículos do capítulo 4 de Daniel. E Daniel deu uma sentença para o rei. Daniel foi inspirado por Deus, dizendo: olha, se você não se quebrantar, você vai viver como um animal. Deus vai quebrantar o seu coração. Mas o livro de Provérbios diz que aquela pessoa que muitas vezes é confrontada e resiste, terá sua cerviz quebrada de repente, sem que haja cura. Que Deus possa nos dar um coração humilde nesses dias. Que Deus possa nos dar um coração quebrantado nesses dias. Porque todos esses eventos foram acontecendo e o rei foi sendo confrontado pelos acontecimentos. Deus foi mostrando quem ele era. E Deus foi dizendo para o rei: não toque no meu povo. Eu estou te usando como instrumento para tratar com o meu povo, mas não toque no meu povo. E o rei se orgulhava cada vez mais. Daniel confronta. E olha o que acontece em Daniel capítulo 4, no versículo 29. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio da Babilônia, disse: acaso, contemplando a cidade, contemplando os jardins, contemplando toda a glória que ele havia conquistado, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, e para a glória da minha majestade? Versículo 31, as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, Deus dizendo ao próprio rei: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, a sua autoridade real lhe será tirada, ou lhe foi tirada. Versículo 33, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. A sua autoridade real lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. O seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. E ele viveu como um animal. Daniel havia profetizado que ele viveria dessa maneira durante 7 tempos. Alguns acreditam que durante 7 anos ele viveu como um animal, queridos.
Deus humilhou esse homem, Deus quebrantou esse homem, até que um dia ele reconheceu a grandeza do Deus de Israel. E a gente não ouve mais falar sobre o rei Nabucodonosor. Mais uma vez eu te lembro de algo nessa manhã. Deus humilha quem Ele quer humilhar, e Deus exalta quem Ele quer exaltar. Não pense você, que as pessoas que têm afrontado o Deus que nós servimos nessa nação, que elas não serão confrontadas por Deus. Amados, Deus está trabalhando na nossa nação. Existe uma crise na nossa nação. Eu tenho falado isso, falei na semana passada. Existe uma crise acontecendo na nossa nação, já aí acontecendo. Mas eu não sei se você consegue enxergar como Deus já está mexendo, como as coisas estão acontecendo, coisas que nunca, jamais aconteceram. Porque Deus exalta quem Ele quer exaltar, e Deus humilha quem Ele quer humilhar. O que está acontecendo hoje é em resultado da oração da igreja do Senhor Jesus. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Daniel capítulo 5. Nós encontramos aqui, já 65 anos após, aproximadamente 65 anos após o cativeiro em Babilônia. Daniel deveria ter por volta dos seus 80 anos de idade, 85 anos de idade, um velhinho, não é? Uma pessoa já idosa, e o contexto vai nos mostrar que ele já não tinha mais a influência que ele tinha tido na época de Nabucodonosor. Quem estava reinando agora era um novo rei, Belsazar, na linhagem de Nabucodonosor. E esse rei, num determinado dia, ele faz uma festa para 1000 convidados. Ele convida os poderosos do reino, convida suas mulheres, suas concubinas. Sabe o que ele faz, queridos? Ele manda trazer os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido lá de dentro do templo, as taças, os objetos, e ele traz esses objetos para que as mulheres, as concubinas e os seus poderosos tomassem vinho e zombassem do Deus de Israel. E ele começa a exaltar os seus deuses. Enquanto eles estão ali se gabando, amados, e zombando do Deus de Israel, de repente um dedo começa a escrever na parede do palácio algumas palavras. Não vou entrar aqui, é um capítulo lindo, mas um dedo começa a escrever palavras que ele não conseguia entender. Ele chama os magos, ele chama os encantadores, ninguém consegue revelar. A mãe do rei se lembra de Daniel. Tem um homem de Deus aqui que revela mistérios. Tem um homem de Deus, tem um homem que foi muito usado por Deus na época de Nabucodonosor. O seu nome é Daniel, traga Daniel. O velhinho Daniel vem até o palácio. Daniel capítulo 5. E aí Daniel revela o que Deus havia escrito. Leia comigo, Daniel capítulo 5, versículos 11 a 13. É isso que a mãe do rei diz. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou luz nele, inteligência e sabedoria, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? E Daniel compartilha a sua experiência e diz mais: o seu pai pecou, seu pai entristeceu o nome de Deus e foi resistido por Deus, e você, mesmo sabendo de todo o pecado do seu pai, você agiu de maneira pior ainda. Por isso Deus está vindo para resistir você. Versículo 29. Então, por ordem de Belsazar, interessante que Daniel declara uma palavra de julgamento sobre o reino, e aí o rei responde: então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo e no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Deus julga, Deus abate, e mais uma vez, diante de uma palavra tão firme que Daniel entrega ao rei, mesmo assim, ele é exaltado.
Mesmo assim, ele é honrado por Deus. No capítulo 6, eu já estou finalizando, nós encontramos um novo reino, porque agora o Império Babilônico é dominado por um novo reino, e esse novo rei que vem, que domina sobre o Império Babilônico, ele reconhece em Daniel, veja no capítulo 6, versículo 3, ora Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel, mais uma vez, gente, começa a ser projetado, vocês conhecem a história, aí começa aquele jogo, não é? Entre as pessoas que estavam ali governando, não é? Questionando, e eles fazem com que o rei estabeleça um decreto, ninguém poderia consultar um outro Deus, ninguém poderia dar obediência a um outro Deus, senão ao próprio rei, senão deveria ser lançado na cova dos leões. Você conhece essa linda história, talvez uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Daniel mais uma vez se posiciona, veja o que diz aqui no capítulo 10, capítulo 6, aliás, capítulo 6, versículo 10, quando ele fica sabendo do decreto do rei, o que é que ele faz? Ele vai para a sua casa, para o seu quarto, diga assim comigo, para a sua casa, e para o seu quarto, diga assim, onde as janelas davam para Jerusalém, repete assim comigo, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. O que é que Daniel faz, amados? Daniel fez o que nós precisamos fazer, sempre que não sabemos o que fazer. Amém? Você passa por algumas situações onde você não sabe o que fazer? Daniel fez o que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que a gente deve fazer. O que é que a gente deve fazer? Orar. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, ora. Fala para alguém, dá um chacoalhão santo em alguém, diga assim, meu irmão, ora. Vai para a presença de Deus, derrama o seu coração diante do Senhor. Não é mais ou menos o que Jesus disse, olha, vai para o seu quarto, fecha a porta, ore em secreto ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto. Aqui nós não vemos mais os 3 rapazes, não diz aqui o que havia acontecido com eles. Daniel vai para a sua casa, vai para o seu quarto, ele abre as janelas abertas, provisões da parte do Senhor, entradas. Jerusalém remetia lembranças da aliança de Deus, das promessas de Deus. Daniel ora, Daniel intercede, mas o mais importante, como era de costume, Daniel tinha um estilo de vida de oração, e essa é a razão pela qual Deus o projetou. Mas a bênção de Deus, situações não vão mudar só porque você é um filho nascido, eu sou filho do rei, eu tenho direito. Não é bem assim. Tem um preço a ser pago. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Logo que soube, ele fez o que a gente deve fazer, quando nós não sabemos como agir. Ele foi orar, e Deus respondeu a sua oração. Foi lançado na cova, você se lembra que Deus o livrou daquele lugar, Deus o preservou. E aí nós lemos, última passagem bíblica. Então o rei Dario, um novo rei de um novo império, escreveu aos homens de todas as nações. Esse império agora é o império que estava dominando toda aquela região. Escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Versículo 26. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus do velho Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino, o reino deste Deus, não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Versículo 27, ele livra e ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinos de Dario e de Ciro, o persa.
Na verdade, Daniel sempre prosperou. E prosperou cada vez mais. E essa foi a melhor época da vida de Daniel. O final da sua vida foi, eu vou trabalhar com vocês no capítulo 9, quando Daniel agora começa a ler e ele percebe o que estava escrito sobre a profecia que Jeremias havia determinado mais de 70 anos antes, porque aqui nós estamos aqui há 65 anos, mais ou menos, de cativeiro, faltava 4, 5 anos para a profecia se cumprir, e Daniel começa a ler, ele lê, entende que esse tempo agora estava finalizando, e ele começa a interceder a Deus, e por causa da oração de Daniel, Deus liberta o seu povo. Que coisa tremenda. Deus mobiliza, Deus toca reis pagãos. Esses homens não temiam a Deus, eram homens que não conheciam o Deus de Israel, mas tiveram que se curvar perante alguns rapazes que foram trazidos como cativos. Amados, a história desses rapazes poderia ser como a história de todos os outros que foram trazidos, mas eles decidiram não se contaminar, eles decidiram ser homens de oração, e Deus os levantou naquela nação. A história de Daniel nos mostra, nos ensina. Enquanto os músicos vêm, por favor. Queria só finalizar com isso. Não importa a dimensão da crise, Deus sempre está presente. Você pode ler comigo? Primeiro ponto lá, leia comigo. Vamos lá, junto comigo, vamos lá. Não importa, Deus sempre. Dá uma respirada e diga bem forte comigo, vamos lá. Não importa a dimensão da crise, Deus sempre está presente. Em segundo lugar, é no meio das maiores dificuldades que os homens e mulheres de Deus aparecem. Líderes, homens e mulheres chamados por Deus aceitam a pressão, aceitam o peso de serem líderes nessa geração. É no meio das maiores dificuldades que os homens e as mulheres de Deus aparecem. Terceiro ponto, leia comigo lá. A vida de oração irá abrir portas. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. E finalizando, o nosso testemunho trará glória ao nome de Deus. O nosso testemunho e o nosso posicionamento vai trazer glória. Eu é que sei, eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias escreveu essa carta, Daniel leu essa carta, e Daniel entrou na palavra. Os 3 rapazes leram essa palavra do profeta Jeremias, buscaram a Deus, e encontraram a presença de Deus. Se eu e você buscarmos, nós vamos encontrar o Senhor, e esse será um ano maravilhoso na presença de Deus. Eu tenho certeza que em termos de oração, em termos de experiência, de milagres, de experiências na oração, será o melhor ano da sua vida, das nossas vidas. Quem está comigo, dê um grande aplauso em nome de Jesus. Fique em pé comigo.